Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que bom tê-los aqui comigo para nós, juntos, como igreja, como irmãos em Cristo, adorarmos ao nosso Deus, o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, o único digno de receber o reconhecimento em toda a força, toda a ação maravilhosa nesse mundo vem dele. Nós realizamos o culto de hoje em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós começamos uma semana bem importante para os cristãos. Nós lembramos dessa semana da paixão de Cristo e hoje é o dia do domingo de Ramos, quando Jesus é recebido em Jerusalém como rei. E ele é recebido como rei e durante a semana nós vemos como as pessoas vão deixando Jesus, vão abandonando ele e sozinho ele termina sendo crucificado na sexta-feira. Mas pelo poder de Deus, ele volta à vida no domingo. E essa é a maior história que nós podemos contar uns aos outros. Essa é a história de Deus nesse mundo. Para nos salvar dos pecados, Deus mandou o próprio Filho a esse mundo com o fim de sofrer, de morrer em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitando por nós. E essa é a mensagem que mudou a nossa vida e é a mensagem que vai mudar a vida da geração futura, dos próximos discípulos e discípulas de Jesus. Em Mateus capítulo 28, no versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A ordem de Jesus, ela é clara: vão e façam discípulos de todas as nações. Eu sou chamado a fazer novos discípulos de Cristo, e você também. Agora, o mais incrível é que tem pessoas que estão ao nosso lado, prontas para serem discipuladas. Na verdade, pessoas que Deus nos deu para nós as discipularmos, para nós ajudarmos essas pessoas a seguirmos os passos de Jesus. E eu não estou falando aqui das pessoas próximas, como vizinhos, parentes. Eu estou falando aqui dos nossos filhos e filhas, das nossas crianças, que foram nos dados por Deus com a tarefa de amarmos elas, de ensinarmos o caminho do Senhor a elas, de ensinarmos a elas quem é o caminho, a verdade e a vida. Os nossos filhos e filhas são a próxima geração de discípulos e discípulas de Jesus, e cabe a você e a mim discipulá-los. E como pai, e você que é pai e mãe também vai poder confirmar isso, nós sabemos que educar os filhos já é uma tarefa difícil. Ensinar eles a respeitar os mais velhos, ensinar eles a se comportarem, ensinar a ter boas maneiras, a serem caprichosos e tantas outras coisas importantes para a vida. Isso é difícil. A tarefa se torna um pouco maior quando nós pensamos em transmitir a fé aos nossos filhos. Você tem conseguido transmitir a fé ao seu filho, à sua filha? Você tem conseguido ensinar o caminho de Jesus ao seu filho? A tua filha já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? Os teus filhos, eles já andam num caminho de discipulado com Jesus, ainda que pequenos, mas eles já oram a Jesus, já querem ouvir da palavra de Jesus, das histórias de Jesus. Queridos irmãos, pais, vocês não precisam fazer esse trabalho sozinhos. Vocês não precisam agora discipular seus filhos sozinhos. A igreja é parceira de vocês. Nós estamos com vocês nesse trabalho, nessa tarefa de discipular a próxima geração, de discipular nossas crianças desde bem pequenas. Essa tarefa é de vocês, pais, e nós
como igrejas. E nós podemos ajudar a vocês, pais. Nós podemos equipá-los. Nós temos um ensino de qualidade para oferecer. Imagina se não só apenas os pais, se não só apenas a igreja para ensinar de Jesus, mas imagina pais e a igreja unidos, juntos, somando esforços para impactar a vida das crianças, para elas ouvirem a palavra de Deus, para elas entenderem quem é Jesus e o que Ele fez por elas, para elas chegarem à salvação em Jesus, essa salvação que muda a vida de toda a pessoa. Imagina nós somando esforços. Nós estamos com vocês, pais, e queremos que vocês estejam conosco também nessa função, nesse trabalho, dedicados em fazer novos discípulos, de discipular essa próxima geração a Cristo Jesus. Eu quero te convidar para você prestar atenção no vídeo que nós vamos passar agora nesse momento, e mostrando como é importante somarmos força para discipular essa geração. Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês conosco, participando de mais um culto. E a gente quer agora também convidar vocês para ir das suas casas, ter um momento de estar cantando com a gente, de estar louvando e adorando a Deus. Mas antes disso, a gente quer também colocar esse culto e esse momento que a gente vai ter em oração. Pai, a gente te agradece pela oportunidade, Deus, de estar mais uma vez reunidos, Pai, mesmo que cada um de um lugar diferente, mas reunidos como igreja, reunidos como um corpo, porque a gente sabe que aquilo que nos faz um corpo, aquilo que nos faz igreja não é o prédio, não é o templo, Deus, mas é cada um de nós, Deus. Que a gente lembre disso a cada dia, Deus, e a gente coloca nas tuas mãos, Pai, esse momento que a gente vai ter agora de culto, Pai, de estar te louvando, de estar te adorando, Pai, de estar em comunhão com os irmãos também, Pai, de uma certa forma, Deus, e que tu possa estar falando aos nossos corações através desses momentos hoje, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E antes da gente começar a primeira música, a gente quer ter um tempo para estar lendo um salmo também, né? Não sei como é que está sendo para vocês essa semana, mas para mim foi uma semana bem difícil, né? Com todas as notícias que a gente ouviu. Sei que já faz um ano que a gente fala isso, né? Que é difícil ouvir as notícias na TV, mas a sensação que dá é que às vezes parece que cada semana piora, né? E para mim, em alguns momentos foi bem difícil assim manter a calma, me manter bem. E acho que a única coisa que tem me sustentado nesse momento é lembrar da fidelidade de Deus, lembrar que mesmo quando tudo parece uma bagunça, quando a gente não entende nada do que está acontecendo, Ele continua sendo fiel, Ele continua nos amando,
E é só nele que a gente pode encontrar esperança e encontrar paz para passar por momentos como esse. E por isso a gente quer também tá lendo um salmo nesse momento antes de cantar. Salmo 42, do versículo 5 até o 8, diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá a vida. Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. E encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor e obrigado por a gente poder nos confortar nisso, Deus, e encontrar forças para passar por dias como esses, Deus, na tua palavra. Assim como o pastor já comentou no início desse culto, né? Hoje é o dia que a gente também lembra como o Domingo de Ramos, né? O momento em que Jesus entra em Jerusalém,
na semana antes de ser entregue, antes de ser crucificado e antes de ressuscitar. E uma coisa bem interessante que o povo grita quando Jesus entra na cidade é Hosana. Depois até crianças gritam Hosana e os mestres da lei falam para Jesus: está vendo que essas crianças estão gritando? Mas na verdade o povo gritando Hosana e as crianças gritando Hosana, né, eles estavam clamando na verdade por salvação, porque essa é uma palavra que na língua daquela época significava salve-nos agora, né? Então esse clamor Hosana era um clamor por salvação, e a gente quer cantar agora uma música que lembra desse momento da história, dessa história que Jesus passou entrando na cidade, e que a gente faça também nosso esse clamor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver. Quero amar-te como tu me amas. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana nas alturas. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam conosco nesse momento para ouvirmos a palavra dele. Semana passada nós conversamos e ouvimos sobre o tema Eu Venci, vamos continuar hoje, mas semana passada eu falei sobre que Jesus venceu a angústia. E a angústia que ele venceu foi a angústia de ir para a cruz. A angústia que ele carregou na cruz é o somatório de todas as angústias desse mundo. Estava sobre Jesus as minhas angústias e as tuas angústias. E tudo isso recaiu sobre Jesus e ele levou na cruz essas angústias. E para quê? Para que nós não precisássemos andar angustiados e ansiosos por coisa alguma. E a partir da vitória de Jesus na cruz, ao ressuscitar, nós somos vitoriosos também. E é assim que ele diz para nós, João 16, versículo 33, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu a angústia e nós somos vencedores também. Mas Jesus, ele não só venceu a angústia, ele venceu também a solidão. Ele esteve sozinho. E falando em solidão, eu li que entre o final do ano passado e o começo desse ano foi feita uma pesquisa em 28 países. E essa pesquisa concluiu que o Brasil é o país onde as pessoas mais se sentem solitárias. 50% das pessoas entrevistadas no Brasil falaram que se sentem sozinhas, muitas vezes, frequentemente ou sempre. Isso é bem grave, né? Nenhum outro país teve um índice tão alto assim de pessoas se sentindo solitárias. Com certeza, a pandemia do coronavírus nos obrigou a nos distanciarmos uns dos outros e fez esse quadro se agravar. Ficamos mais tempo sem nos relacionarmos com as pessoas, e isso se deve pelo fato de que a gente sai menos de casa e tem menos encontros sociais. E quando saímos de casa, a gente não se detém muito tempo numa conversa com alguém. E é muito comum as pessoas virem, conversam rapidinho, somente o essencial e já logo vão, porque a gente sabe que não pode se colocar muito no risco de estar com outras pessoas, de conversar muito. E assim a gente tem estado desde o ano passado. E com certeza, agora isso se torna muito normal que as pessoas digam ou venham dizer que estão se sentindo sozinhas. Nós diminuímos os nossos relacionamentos. No ano passado, nós chegamos a fazer cultos presenciais e num dos cultos eu lembro, e quando as pessoas estavam chegando aqui, aquele número bem limitado de pessoas, elas sentando longe dentro do espaço do templo, e eu comecei a passar pessoa por pessoa, né, cumprimentando ali com um soquinho ou com um cotovelo, e bem no cantinho, no fundo aqui do templo, havia uma senhora, eu cumprimentei ela, e ela começou a me contar da vida dela, ela falando que já havia várias semanas que ela não tinha contato com ninguém, que ela estava extremamente angustiada e solitária em casa, não tinha contato, era a filha que fazia a compra para ela, deixava em casa e ela não conversava com a filha presencialmente, não tinha mais contato, ela não saía mais de casa. E ela já não aguentava mais aquela situação. E aí ela disse: pastor, vocês começaram a fazer culto e eu ainda não vim nos primeiros cultos, mas eu pensei, eu tenho que sair um pouquinho de casa, eu tenho que enxergar pessoas, ainda que não venha conversar muito com elas. E aí ela disse que naquele dia ela levantou cedo e tomou seu banho, se preparou, sem ficar pensando muito, porque se pensasse muito ela ia ficar em casa, porque as notícias que se passavam na TV eram apavorantes. E ela nem ligou a televisão aquele dia e saiu cedo de casa para, de fato, vir à igreja
e veio e sentou, ficou ali. No final ela diz: muito obrigado, foi muito bom ter vindo. Quantas pessoas estão em situação parecida também, como é a desta senhora? Sentir-se solitário não é o mesmo que estar sozinho. Isso são coisas diferentes. A solidão é uma sensação de desconexão. É a sensação de que você não é compreendido pelas pessoas que estão ao seu redor. É uma sensação de que você não possui relações significativas com as pessoas que estão com você. Então uma pessoa pode se sentir solitária ainda que esteja rodeada de pessoas, mas se o relacionamento com essas pessoas não é significativo, ela ainda se sente sozinha. Se ela não se sente compreendida por essas pessoas, ela está sozinha, ainda que cheio de gente ao seu redor. Então, você pode estar sozinho e isolado na sua casa, mas não precisa estar solitário. Você não precisa ter essa sensação de solidão. Mantenha contato com pessoas queridas para você, pessoas significativas na sua vida. Mantenha contato com familiares e mantenha esse contato através de uma videochamada, de um telefonema. Mantenha-se conversando, ativo na conversa, em conexão com essas pessoas. Você pode estar sozinho, mas não precisa estar solitário. Mas se você se sente solitário, muita atenção. Hoje eu quero dizer que o Senhor Jesus venceu a solidão por você. E eu quero falar disso lendo o texto, ou começar com a leitura do texto de João, capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 19, que conta a história da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. João 12, versículo 12 até o 19. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Até aqui. Jesus fez muitos fãs em seus 3 anos de atuação, tanto na Judéia quanto na Galiléia. Eram admiradores, eram curiosos, eram simpatizantes da causa de Jesus, discípulos e os apóstolos. Pessoas que acompanharam por um determinado tempo, pessoas que começaram a seguir Jesus e foram até o fim ao lado de Jesus, pessoas que só viram Jesus uma vez, depois não viram mais. Mas o fato é que Jesus teve muitos encontros e várias pessoas admiravam Jesus e a fama dele se estendeu. E pessoas que nunca tinham visto Jesus queriam ver, queriam conhecer, como o caso de Herodes, que quando Jesus foi levado à presença de Herodes para ser julgado, ele diz a Bíblia que Herodes queria há muito tempo conhecer Jesus. Pessoas admiravam a forma de Jesus falar, a autoridade de Jesus, pessoas que começaram a entender
o amor, a graça, o agir de Deus a partir de uma nova perspectiva trazida por Jesus, pessoas que estavam admiradas e maravilhadas com os sinais que Jesus fazia, com os milagres que ele fazia. Também havia pessoas que queriam dar um jeito de silenciar, de calar de Jesus, pessoas que se sentiam ameaçadas, que tinham seu poder ameaçados pela presença e a pregação de Jesus. Também tinham essas pessoas. E quando Jesus está entrando em Jerusalém, nós vimos isso no texto, surgem inúmeros apoiadores de Jesus, com ramos de palmas, acolhendo Jesus. E quem não tinha um ramo de palmeira para acolher Jesus, a passagem, a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, eles tiravam seus mantos, tiravam parte da sua roupa, túnica, e colocavam no chão para Jesus cruzar com o seu jumentinho e assim ser acolhido na cidade, na capital, em Jerusalém. Pessoas gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E assim essas pessoas acolhiam Jesus como aquele que foi mandado por Deus para governar Israel, aquele que é mandado por Deus para reinar em Israel. E por isso a alegria tomou conta. E aí, a partir desse momento, para o povo era só festa, era só alegria. Algumas pessoas até falavam para Jesus: mas manda eles ficarem quietos. E Jesus diz: mas se eles ficarem quietos, as pedras vão começar a falar, deixe-os. E assim houve uma grande festa e alegria, uma grande expectativa de que Jesus fosse fazer uma revolução, que fosse se assentar num trono, fosse governar como legítimo rei enviado por Deus. O que acontece é que ao longo da semana, a euforia das pessoas com relação a Jesus vai diminuindo. E cada vez mais Jesus vai ficando sozinho. Cada vez mais Jesus vai se entristecendo, não porque estava ficando sozinho, mas porque Jesus sabia porque ele tinha vindo a esse mundo. Ele sabia que a hora dele estava próxima e ele começa a se entristecer. E as palavras de Jesus, algumas vezes, são palavras tristes, palavras de lamento, avisando os seus discípulos o que iria acontecer, mas eles também não entendiam direito o que estava para acontecer. Então, Jesus vai orar antes de ser entregue à morte, chama pessoas próximas a ele para orar. E essas pessoas não conseguem aguentar em oração quando vê Jesus estar sozinho, orando. Jesus até volta para eles e para os seus discípulos que estavam junto ali orando, dizendo: olha, acordem, né? Vocês não aguentam ficar uma hora orando comigo? E aí Jesus volta para orar e fica sozinho, e os discípulos dormem outra vez, e isso acontece 3 vezes, Jesus ficando sozinho para orar. E de repente surge também nessa mesma noite um discípulo a quem Jesus tinha dedicado tempo, tinha dedicado amor, palavras, que chega para Jesus e com um beijo entrega o mestre para ser condenado à morte. Aquele também impetuoso discípulo, Pedro, que disse para Jesus: eu vou morrer por ti. Também esse fraqueja na fé e abandona Jesus. E esse texto eu quero ler com vocês. Marcos capítulo 14, versículo 66 até o versículo 72. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é galileu? Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando.
E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Aquele que tinha dito: eu morro por ti, deixou Jesus sozinho. Não teve coragem de dizer publicamente: sim, eu o conheço e ele é inocente. Ninguém defendeu Jesus quando a multidão gritava para ele: crucificam. E assim Jesus foi ficando cada vez mais sozinho na sua angústia, no seu sofrimento. Assim, todos viraram as costas para Jesus. Jesus se sentiu longe, Jesus se sentiu abandonado por seu Pai também. Acompanhe a leitura de Marcos 15, versículo 33 e 34. Quando Jesus estava na cruz, diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A Bíblia ensina que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E mesmo não sendo pecador, Jesus carregou os nossos pecados. Jesus sentiu o afastamento que os pecados produzem. Jesus sentiu nele mesmo o que é estar longe de Deus por causa dos pecados. Ele sentiu qual é a realidade do ser humano que está longe de Deus por causa dos seus pecados. Jesus sentiu solidão. Jesus sentiu abandono. Jesus sentiu a pior solidão, que é se sentir longe do Pai. Jesus recebeu as costas de pessoas que ele amou por muitos anos, esteve junto por vários anos. Jesus morreu em nosso lugar, sozinho, solitário. Tudo isso para que não ficássemos sozinhos. Tudo isso para que você não ficasse sozinho. Você não fosse um solitário, mas que fosse perdoado e, tendo seus pecados perdoados, você tivesse o Espírito do Criador, o Espírito do Deus Pai contigo. Jesus é chamado na Bíblia de o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que está sempre ao nosso lado. Jesus venceu a solidão na cruz, a nossa solidão, para nós podermos ter comunhão com Ele, comunhão eterna com Deus. E assim a palavra do Salmo 139 pode se cumprir. Lá está escrito que se eu subo para o mais alto monte, lá tu estás. Se eu desço para o mais profundo abismo, lá estás também. É impossível fugir de Deus, é impossível nós nos ausentarmos de Deus ou estarmos sozinhos sem Deus, porque Jesus levou na cruz a nossa solidão, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Jesus levou na cruz. Jesus levou na cruz também, por consequência, aquilo que nos afasta uns dos outros. E assim Jesus cria laços, cria pontes para que possamos nós nos aproximarmos ainda mais uns dos outros. Não é a pandemia que vai nos fazer solitários. Não é a pandemia que vai nos afastar uns dos outros. Nós podemos ficar isolados, sem ter contato, mas você pode conversar com uma pessoa à distância moderada. Você pode ter um relacionamento com alguém a uma distância moderada e usando máscara, tendo os seus cuidados. Você pode pegar o seu celular e ligar. Você pode fazer uma videochamada. Existem tantos aplicativos que é possível fazer essa videochamada. E assim você estar perto das pessoas, e assim você poder
testemunhar das maravilhas de Deus para as pessoas e poder dizer para elas, com palavras, com atitudes, que elas não precisam ficar solitárias. Jesus morreu na cruz, sozinho, para nós não ficarmos solitários. Se você se sente solitário, creia que Jesus levou a sua solidão na cruz, que Ele já sofreu a solidão por você na cruz, e agora você não precisa mais carregar solidão. Receba Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e desfrute da presença eterna do Espírito Santo, do Espírito de Jesus, do Espírito de Deus Pai. Desfrute da presença amorosa e graciosa de Deus ao teu lado todos os dias, e essa presença vai te fortalecer. E você, entregando a vida a Jesus e buscando a Ele de todo o coração, você vai poder orar com fervor todos os dias e sentir que você não está sozinho, que Deus está com você, ainda que teus olhos não enxerguem esse Deus, mas você vai sentir a presença, a mão desse Deus com você, te conduzindo, te fortalecendo, te dando uma sensação de bem-estar, ainda que passemos por um tempo muito difícil, e ainda que venhamos a passar outros tempos difíceis, você vai sentir Deus estar com você, te fortalecendo. Você não está mais sozinho. Só fica sozinho hoje quem quer. Quem virar as costas para Deus, quem não busca a Deus, quem não se entrega a Jesus, esse está ficando cada vez mais solitário. Busque Jesus, entregue a sua vida a Ele, receba Ele como o teu Senhor, Salvador, como teu amigo de todos os dias, para toda a eternidade. Amém. Eu quero te convidar para orar a Deus. Silencie as coisas que estão ao teu redor aí. Se há movimentação dentro da sua casa, agora é o momento de silenciar, chamar as pessoas para perto, dizendo: olha, vamos ter um momento de oração. E assim nós nos colocamos diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, demonstrando a Ele também a nossa devoção, a nossa adoração em oração. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque nela nós aprendemos que Jesus estava cheio de companhia e muitas pessoas ao lado dele, mas quando foi se achegando o momento final, o momento para que ele veio, ele foi ficando sozinho também, e as pessoas mais próximas foram virando as costas, foram negando quem Jesus era, e não tiveram coragem de assumir quem Jesus de fato era. E assim Jesus morreu sozinho, sentindo toda a solidão por carregar os pecados de todas as pessoas, de carregar todo o nosso pecado sobre Ele. Tudo isso para que hoje nós não sentíssemos solidão, hoje não ficássemos nós sozinhos e aflitos por causa disso. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos foi derramado abundantemente por meio da entrega, da morte de Jesus na cruz e também da sua ressurreição. E assim Jesus se tornou vitorioso sobre esse mundo, se tornou vitorioso sobre a solidão e nos fez também vencedores, porque Ele venceu e hoje nós podemos dizer que somos mais que vencedores. E Senhor, e nós não precisamos ficar sozinhos, porque Tu estás conosco e nós te convidamos, Jesus, vem fazer parte de nossa vida, esteja Tu conosco todos os momentos. Nós podemos estar sozinhos, mas não precisamos nos sentir solitários, porque Tu estás em nós e conosco. E o Senhor também cria pontes, nos cria laços entre pessoas com quem podemos nos relacionar, pessoas com quem nós podemos ligar, podemos ver, podemos conversar numa distância segura, ainda assim podemos estimular essa comunhão com pessoas. Obrigado, ó Deus, porque o que Tu tens preparado para todos nós é algo que nós nem conseguimos imaginar. E aquilo que Jesus passou na sua morte também, muitas vezes nós nem conseguimos imaginar de tão grandioso que foi. E quantos benefícios nos foram concedidos por meio da morte e da ressurreição de Cristo.
Obrigado, Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Tu conheces o tempo que nós passamos, ó Deus, e nós também conhecemos muito bem que cada vez mais pessoas conhecidas estão enfrentando, Senhor, o coronavírus. Muitas pessoas têm perdido a vida, Senhor, por causa do coronavírus. Nós queremos colocar essa situação em Tuas mãos, pedindo, Senhor, para que o Senhor nos dê livramento, para que o Teu santo anjo que se acampa ao redor daqueles que Te temem, que Ele nos livre de cairmos com doença, que cairmos em enfermidade, Senhor, em aflição, e assim nos mantenha sempre vigorosos para servir a Ti, para servir ao Teu santo reino. Abençoa, Senhor, esse Teu povo que Te ama, que Te busca. Abençoa os Teus filhos e filhas, ó Deus, assim nós clamamos o Teu cuidado e a Tua bênção por nós nesse tempo. Assim oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu te convido para receber a bênção de Deus sobre a tua vida nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ainda antes de encerrarmos o nosso momento de culto, nós queremos cantar a Deus, entoarmos um louvor de bênção de Deus sobre nós. Que o Senhor guarde e proteja e abençoe a cada um. Amém. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, lhe encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, lhe encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão.